Você cresceu sem saber o peso do próprio nome. Desde pequeno, via as pessoas abaixarem os olhos quando o seu pai passava. Não era o tipo de respeito que se conquista com trabalho ou bondade. Era outro tipo, mais fundo, mais silencioso. O tipo que vem misturado com medo. O seu pai se chamava Seu Armando. E no bairro onde você nasceu, esse nome significava alguma coisa que as palavras comuns não conseguiam explicar direito. Seu Armando resolvia problemas. Quando dois vizinhos brigavam por causa de cerca ou de dívida, iam até ele. Quando uma família precisava de dinheiro para internação, iam até ele. Quando alguém desaparecia ou quando algo errado acontecia nas ruas, era o nome do seu pai que circulava nos sussurros. A casa de vocês era a maior da rua. Não um palácio, mas grande o suficiente para que todo mundo soubesse quem morava ali. Carro novo na frente, sempre lavado. Geladeira que nunca ficava vazia. Você usava tênis novo, quando os outros meninos andavam de chinelo. Nos fins de semana, seu pai abria o portão para meio bairro. Churrasco, música, risada. E você ficava no meio de tudo aquilo, cheio de orgulho, achando que tinha o pai mais poderoso do mundo. Você não entendia de onde vinha o dinheiro, não entendia por que os homens que trabalhavam para o seu pai sempre desviavam o olhar quando você passava. Não entendia porque, às vezes, seu Armando saía de madrugada e voltava com os olhos diferentes. Mas havia uma coisa que você notava, mesmo sem conseguir nomear. Ninguém nunca perguntava para o seu pai de onde vinha o dinheiro. Ninguém. Jamais. E esse silêncio coletivo, ensaiado, cuidadoso, era o primeiro sinal de que aquele poder não vinha de onde as pessoas fingiam imaginar. Você tinha 12 anos quando percebeu que algo estava torto. Não foi um evento grandioso. Não foi uma explosão. Foi um homem chamado Tião, que simplesmente deixou de aparecer. Tião era um dos auxiliares do seu pai. Gordo, alegre, sempre com bala no bolso para dar para as crianças. Aparecia nos churrascos, ria alto, te chamava de príncipe. E então, numa segunda comum, Tião sumiu. Ninguém falou nada. Ninguém perguntou. A cadeira que ocupava na varanda ficou vazia e ninguém sequer olhou para ela. Era como se o homem nunca tivesse existido. Apagado. Limpo. Como tinta nova sobre uma parede velha. Você perguntou para sua mãe. Ela desviou o olhar e disse que aquele assunto não era para você. Perguntou para o seu pai. Seu Armando colocou a mão no seu ombro, olhou com aqueles olhos calmos e disse apenas que Tião tinha tomado um rumo diferente, que era assim a vida. Mas você viu algo naquele olhar que não conseguiu esquecer. Não era tristeza. Não era remorso, era uma frieza calculada, limpa demais, que você nunca tinha visto no rosto do seu pai antes. Nos dias seguintes, você começou a prestar atenção nas coisas que antes ignorava, no modo como os homens do bairro abaixavam a voz quando seu pai se aproximava, nas ligações que ele atendia no quintal, de madrugada, sussurrando, nos envelopes que chegavam sem remetente e sumiam rápido nas gavetas do escritório. E então, uma tarde, ouvindo sem querer uma conversa entre dois homens na rua, você entendeu o que o seu pai realmente era. Aquela foi a primeira vez que você percebeu que havia regras que ninguém explicava e que quem as quebrava simplesmente desaparecia, como Tião. Você tinha 14 anos quando a ilusão morreu de vez. Foi uma noite de outubro. Você estava no quarto quando ouviu vozes alteradas na sala de baixo. Não era comum. Seu pai controlava até o tom da própria voz. Então aquilo era anormal, e você desceu as escadas com o coração acelerado. Parou no corredor escuro. Pela fresta da porta viu seu pai de pé, imponente, diante de um homem ajoelhado no chão. O homem chorava. Pedia perdão por algo que você não entendeu direito. E seu pai olhava com uma expressão que você nunca tinha visto antes. Vazia, calculada, sem nenhuma compaixão. Você não viu violência naquela noite, mas viu algo talvez pior.
Viu o seu pai decidir o destino de um homem com a mesma calma com que escolhia o que comer no almoço. Voltou para o quarto sem fazer barulho. Ficou de olhos abertos até o amanhecer. No dia seguinte, o mundo era o mesmo. Café, jornal, pergunta sobre a escola. Tudo normal, tudo perfeito. E aquela normalidade era a coisa mais assustadora que você já tinha sentido, porque significava que o que acontecera na noite anterior era, para o seu pai, apenas mais um detalhe do cotidiano. Foi naquele momento que você deixou de ser só um filho. Passou a entender o peso do sobrenome que carregava. Passou a compreender que o tênis novo, a geladeira cheia, o carro brilhando na rua tinham um preço. Um preço que você preferia não contar. Anos depois, você seria obrigado a assumir tudo. Seu pai morreu quando você tinha 22 anos. Não foi uma morte espetacular. Foi um infarto numa manhã de terça, enquanto tomava café no lugar de sempre. Rápido, silencioso, como quase tudo que envolvia seu Armando. O velório durou 2 dias. Veio muita gente. Gente do bairro, gente de outros bairros, homens de terno que você nunca tinha visto antes e que ficavam em círculos fechados, falando baixo. Havia choro genuíno misturado com algo que você identificou como alívio disfarçado nos rostos de alguns. E então, no dia seguinte ao enterro, os homens vieram falar com você. Não perguntaram, não sugeriram, apresentaram. Disseram que o trabalho do seu pai precisava continuar, que havia obrigações, territórios, acordos firmados que não podiam evaporar com uma morte, e que você, sendo quem era o único nome que todos aceitariam. Você disse que não queria, disse que tinha planos, faculdade, uma namorada, um apartamento longe daquele bairro. Disse que não era o seu pai. O homem mais velho do grupo, um sujeito de cabelos brancos que todos chamavam de coronel, olhou para você com uma paciência quase paternal e disse: "Filho, você já é. Só ainda não sabe." E você entendeu que aquilo não era uma escolha. Era uma herança, e heranças não se recusam, especialmente quando vêm acompanhadas de tudo que você já tem e de tudo que pode vir a perder. O império agora era seu. Nos 3 anos seguintes, você fez o que achou que precisava fazer. Organizou, expandiu, consolidou. O jogo do bicho cresceu sob a sua gestão de uma forma que até os homens mais velhos admiravam. Havia pontos em bairros que o seu pai nunca havia alcançado. Havia negócios legais que funcionavam como fachada e que, com o tempo, foram se tornando lucrativos por conta própria. O dinheiro era absurdo. Uma mansão numa área nobre da cidade. Carros que mudavam como roupa. Um círculo de pessoas ao redor que sorria para tudo que você dizia. Políticos que retornavam suas ligações mais rápido do que as do próprio partido. Delegados que olhavam para o outro lado quando precisavam. Jornalistas que engoliam histórias que não deveriam engolir. Aos 25 anos, você havia se tornado exatamente o que o seu pai era, com uma diferença. Você era mais jovem, mais preciso na gestão e mais invisível. Seu Armando era respeitado porque as pessoas o conheciam. Você era respeitado porque as pessoas te temiam sem nem saber direito quem você era. E foi exatamente nesse pico, nesse momento de controle total, de recursos ilimitados, que você sentiu pela primeira vez a clareza do paradoxo em que estava vivendo. Quanto mais poder você acumulava, menos liberdade tinha. Não podia ir a um restaurante sem avisar antes. Não podia viajar sem planejamento de segurança. Não podia ter um relacionamento sério sem expor a pessoa ao perigo. Não podia confiar em ninguém plenamente, porque naquele mundo, confiança era uma vulnerabilidade que os inimigos usavam como arma. Não havia exceções, nem os mais antigos, nem os mais leais, nem os que sorriam mais fácil. A mansão era enorme.
Piscina, academia, sala de cinema, jardim com árvores antigas e um terraço com vista para a cidade inteira. E você a odiava. Não a casa em si, o que ela representava. Porque aquela casa havia se transformado num bunker. Câmeras discretas em todo lugar. 2 homens armados na entrada, janelas de vidro temperado, carro blindado, telefone trocado a cada 3 meses. Você acordava todo dia com a mesma rotina de verificação de ameaças. Havia um homem cuja única função era mapear riscos para a semana. Havia protocolos para tudo, para sair, para receber visita, para dormir em outro lugar. A paranoia não chegou de uma vez, chegou devagar, como maré. Primeiro foi a desconfiança de um subordinado que pareceu hesitar numa resposta. Depois foi a suspeita de que um dos motoristas estava sendo pago por um grupo rival. Depois foi a certeza, nunca confirmada, mas nunca descartada, de que alguém próximo estava passando informações. Você dormia mal, comia mal. Havia dias que ficava horas olhando para a cidade pela janela blindada, pensando em como aquelas pessoas lá embaixo podiam simplesmente andar na rua sem calcular cada passo. Os amigos foram sumindo. Não porque os mandou embora, mas porque ficou impossível ser amigo de você sem entrar no seu universo. E a maioria das pessoas não queria isso. A namorada que você tinha quando o seu pai morreu foi embora 2 anos depois. Disse que te amava, mas que não conseguia viver olhando sempre por cima do ombro. Você entendeu. E aquela compreensão foi talvez a coisa mais triste de tudo. Você havia construído um império e ficou preso dentro dele. Sua mãe adoeceu quando você tinha 28 anos. Não era grave no início, um problema no coração que os médicos disseram ser controlável. Mas você, que havia crescido vendo sua mãe como a única pessoa do mundo que te amava, sem calcular nada, sentiu aquele diagnóstico como uma sentença. Ela queria se mudar para uma cidade menor, mais tranquila, longe do Rio. Tinha uma irmã no interior que havia feito esse convite por anos. Dizia que o ar era melhor, que as pessoas eram mais simples, que queria passar os anos que restavam sem medo. E então ela disse algo para você que nunca saiu da sua cabeça. Meu filho, eu te amo mais do que tudo, mas eu não posso ficar aqui te vendo virar o seu pai, porque você é melhor do que ele era. Eu sempre soube disso. Você a mandou embora com segurança, com conforto, com dinheiro suficiente para garantir que ela ficasse bem. Mas o sacrifício real foi outro, para proteger sua mãe de verdade, para garantir que nenhum rival a usasse como moeda de troca. Você precisou cortar o contato, não completamente, mas o suficiente para que o nome dela desaparecesse de qualquer radar. Passou a falar com ela por canais indiretos. Não pôde visitar quando ela ficou mais doente. Não estava presente quando ela passou pela cirurgia. Recebeu a notícia de que ela havia se recuperado bem por um intermediário, como se fosse um despacho de negócios. E foi naquela noite, recebendo a notícia da recuperação da sua mãe através de um terceiro, sozinho na mansão enorme, com 2 guardas na porta e câmeras no teto, que você entendeu o custo real do que havia escolhido. Você não havia escolhido o poder em vez da família, havia escolhido o poder. E a família havia sido levada junto como tudo que você amava. Essa história é fictícia, mas o que ela carrega é real. Há uma ilusão perigosa que acompanha a ideia de poder. A de que ele liberta, que quando você tiver o suficiente, quando ninguém mais puder te dizer não, quando o dinheiro não for mais uma preocupação, você será finalmente livre. Mas a sua história contradiz isso com uma brutalidade silenciosa. Porque você teve tudo. Influência, dinheiro, respeito, controle, e quanto mais teve, mais foi perdendo o que realmente importava. A leveza de andar numa rua sem cálculo, a capacidade de confiar em alguém de verdade, o privilégio simples de estar presente quando sua mãe precisava. O poder que seu pai deixou para você não era uma herança, era uma gaiola dourada, e você entrou nela acreditando que era um reino. Há pessoas que passam a vida inteira tentando conquistar poder,
Mais dinheiro, mais controle, mais reconhecimento. Correm atrás disso como se fosse a solução de tudo. E há outras que passam a vida tentando escapar dele. Do peso das expectativas, do custo dos compromissos, do preço das escolhas que foram feitas antes de terem voz. Você estava nesse segundo grupo e nunca conseguiu sair. Algumas pessoas passam a vida tentando conquistar poder. Outras passam a vida tentando escapar dele.